Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Antes de nós orarmos e passarmos para a meditação do texto, gostaria de convidar você, na sexta-feira que vem, à noite, nós teremos culto aqui em Curitiba, às 19h30, e logo depois esse culto será editado e colocado no YouTube. A mesma coisa acontecerá no domingo de Páscoa. De manhã nós teremos culto aqui, depois de gravado ele vai ser editado e colocado no YouTube. Convidamos a todos para estarem presentes nesses cultos via YouTube e nós louvarmos a Deus pelo seu amor em Cristo Jesus. Nós queremos fazer oração. Ó Senhor nosso Deus, te louvamos por esse dia maravilhoso, esse dia que é mais um presente que o Senhor nos dá. Dá-nos sabedoria para que possamos vivê-lo segundo a Tua santa vontade. Envia Teu Espírito Santo para estar conosco agora, quando vamos meditar na Tua santa palavra. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje e para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar nas palavras de Romanos, capítulo 16, versículos 17 a 20, que diz assim: Meus irmãos, peço que tomem cuidado com as pessoas que provocam divisões, que atrapalham os outros na fé e que vão contra o ensinamento que vocês receberam. Afastem-se dessas pessoas, porque os que fazem essas coisas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas a si mesmos. Por meio de conversa macia e com bajulação, eles enganam o coração das pessoas simples. Todos sabem como vocês têm sido fiéis ao Evangelho e por isso eu me alegro por causa de vocês. Quero que sejam sábios a respeito do que é bom e não tenham nada a ver com o que é mal. E Deus, a nossa fonte de paz, logo esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. Que a graça do nosso Senhor Jesus esteja com vocês. Que Deus abençoe as palavras em nossos corações. Amém. Estimado irmão e irmã, as pessoas hoje em dia querem sempre coisas novas. É um novo celular, um novo carro, um novo emprego, um novo parceiro para conviver, uma nova igreja. Também existe nos dias de hoje uma coisa que se chama sincretismo religioso. As pessoas misturam várias religiões, crendices, superstições, esoterismo e dizem que creem em tudo, mas não conhecem profundamente nada de nada. Como é difícil para o ser humano crer e viver o que a palavra de Deus, que é segura, diz. É mais lógico e certo crer que a Bíblia é a palavra de Deus, que Jesus Cristo é o Filho de Deus que nos salvou de todos os pecados, da morte e do poder do diabo, com o seu sangue derramado na cruz, levando sobre si mesmo nossa culpa e nosso castigo eterno no inferno, e nos dando de graça e por amor o perdão dos pecados, a vida e a salvação eterna. Se todos os seres humanos crescem e vivessem o que a Bíblia diz, viveríamos no paraíso aqui na terra. Não existiriam violências, maldades e todos seriam felizes. Mas o ser humano quer novidade, a última moda. O apóstolo Paulo está terminando sua carta aos cristãos de Roma. Ele dá alguns conselhos para eles. O primeiro conselho é: Meus irmãos, peço que tomem cuidado com as pessoas que provocam divisões, que atrapalham os outros na fé e que vão contra o ensinamento que vocês receberam. Afastem-se dessas pessoas, porque os que fazem essas coisas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas a si mesmos. Por meio de conversa macia e com bajulação, eles enganam o coração das pessoas simples. Naquela época já existiam pessoas que ensinavam muitas coisas erradas, inclusive dentro da própria igreja cristã. Tinha os que queriam misturar as crenças pagãs ao cristianismo, causando divisão entre os cristãos que permaneciam nos fundamentos da fé e os que tinham ensinos novos e errados da fé.
Hoje também existem muitas igrejas falando de Jesus, mas de um modo totalmente contrário ao que está na Bíblia, mesmo usando textos soltos da Bíblia para justificar os seus ensinos errados. Muitos mostram que Jesus é o solucionador de problemas desta vida, como doenças e problemas materiais. Outros enfatizam o Jesus poderoso, que dá prosperidade e riquezas aos que creem nele de verdade. Lembro do que o apóstolo Paulo falou sobre o que ele pregava em relação a Cristo em 1 Coríntios 1, 18 a 25. De fato, a mensagem da morte de Cristo na cruz é loucura para os que estão se perdendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Pois as Escrituras Sagradas dizem: destruirei a sabedoria dos sábios e acabarei com o conhecimento dos instruídos. Então, o que poderão dizer os sábios e os instruídos? O que vão dizer os grandes oradores deste mundo? Deus tem mostrado que a sabedoria deste mundo é loucura, pois Deus, na sua sabedoria, não deixou que os seres humanos o conhecessem por meio da sabedoria deles. Pelo contrário, resolveu salvar aqueles que creem e fez isso por meio da mensagem que anunciamos, a qual é chamada de louca. Os judeus pedem milagres como prova e os não-judeus procuram a sabedoria. Mas nós anunciamos o Cristo crucificado, uma mensagem que para os judeus é ofensa e para os não-judeus é loucura. Mas para aqueles que Deus tem chamado, tanto judeus como não-judeus, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Pois aquilo que parece ser a loucura de Deus é mais sábio do que a sabedoria humana, e aquilo que parece ser a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Refletimos nesses dias da Semana Santa sobre o sofrimento e morte de Cristo na cruz para nos salvar. Esse foi um dos problemas dos judeus não aceitarem Cristo como Salvador. Eles esperavam um Salvador poderoso, social, político, que iria colocá-los como povo dominante no mundo, mas encontraram o Cristo humilde, sem formosura, sem aparência, sem mostrando o seu poder. O Cristo que sofre terrivelmente na cruz pelos nossos pecados e garante que, neste mundo, nós cristãos também vamos passar por problemas, aflições, dificuldades e até a morte, mas tem uma vida eterna no céu esperando por nós. A Bíblia coloca que a vida cristã neste mundo não é cheia de glamour e riquezas, mas é a vida vivida sob a cruz de Cristo, isto é, uma luta contra o diabo e o pecado. Muitas vezes esta luta causa perseguição e sofrimento aos cristãos, como diz Jesus em João 15, 18 a 20. Se o mundo odeia vocês, lembrem que ele me odiou primeiro. Se vocês fossem do mundo, o mundo os amaria por vocês serem dele. Mas eu os escolhi entre as pessoas do mundo e vocês não são mais dele. Por isso o mundo odeia vocês. Lembrem do que eu disse: o empregado não é mais importante do que o patrão. Se as pessoas que são do mundo me perseguiram, também perseguirão vocês. Se elas obedeceram aos meus ensinamentos, também obedecerão aos ensinamentos de vocês. Paulo diz para cuidarmos de tudo que venha a atrapalhar a nossa fé, especialmente as novas ideias, novas ideologias, novos ensinamentos da Bíblia e novas revelações de Deus. Lembro do texto de Gálatas 1, 7 a 9, que diz assim: na verdade não existe outro evangelho, porém eu falo assim porque há algumas pessoas que estão perturbando vocês, querendo mudar o evangelho de Cristo. Mas se alguém, mesmo que sejamos nós ou um anjo do céu, anunciar a vocês um evangelho diferente daquele que temos anunciado, que seja amaldiçoado. Pois já dissemos antes e repetimos: se alguém anunciar um evangelho diferente daquele que vocês aceitaram, que essa pessoa seja amaldiçoada. Tudo o que precisamos saber para sermos felizes aqui e termos a vida eterna no céu está escrito na Bíblia. Basta ler, meditar, crer e viver o que ela ensina. Paulo então diz para cuidarmos com o que estamos recebendo de novos ensinamentos via redes sociais sobre Deus
e analisarmos criticamente tudo o que ouvimos sobre Jesus. O segundo conselho de Paulo é: quero que sejam sábios a respeito do que é bom e não tenham nada a ver com o que é mal. Mais do que nunca precisamos pedir e buscar a sabedoria de Deus revelada na sua palavra, para sabermos discernir o que é certo do que é errado, o que é bom do que é mal, o que devemos fazer e o que devemos deixar de fazer. A primeira coisa que devemos ter em nossas mentes e corações é que o pecado sempre é ruim e traz desgraça e destruição para a nossa alma e a nossa vida. A segunda coisa é que a vida vivida na fé em Cristo, segundo a palavra de Deus, traz salvação, paz e felicidade. Precisamos abandonar o pecado, tudo o que é contra o que diz a palavra de Deus, mesmo que o mundo considere isso certo, e viver uma vida santa, bonita e agradável a Deus segundo a sua palavra. Estimado irmão e irmã, o que está faltando na vida de muitos cristãos nos dias de hoje é uma fé mais firme e profunda na palavra de Deus. Quanto mais conhecemos a palavra de Deus, mais vamos crer e saber o que Deus quer de nós. Quanto mais soubermos o que Deus quer de nós mais vamos fazer o certo e mais felizes seremos. Assim, leia sua Bíblia em casa, ore sempre, participe da sua igreja e vive uma vida correta segundo os 10 mandamentos, e tenha certeza que tudo mais que você precisar, Deus dará para você a seu modo e a seu tempo. Lembre que este mundo é passageiro, mas tem uma vida eterna nos céus, esperando para todo o que crê em Cristo, adore e serve a Ele e vive uma vida consagrada a Ele. Pois a grande promessa de Deus para nós é que um dia Jesus Cristo voltará em glória e nos levará daqui ao novo céu e nova terra, como disse Paulo no final do texto de hoje. E Deus, a nossa fonte de paz, logo esmagará Satanás debaixo dos pés. Que a graça do nosso Senhor Jesus esteja com vocês. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, nós te louvamos porque nós fomos chamados das trevas do pecado e da condenação eterna para a maravilhosa luz da salvação pela fé em Cristo. Dá-nos sabedoria, ó Deus, para podermos viver a nossa vida de fé, que não sejamos enganados por novos ensinamentos, novas doutrinas, novas modas sobre questão de fé e religião. Que nós possamos conhecer mais a Tua Palavra, para termos firmeza na fé e sabedoria para fazermos o que é certo segundo a Tua Palavra. Ó Deus, fica conosco neste dia, cuida de nós e dá-nos sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.